Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 18 de outubro de 2023, quarta-feira, às 10 horas, oportunidade na qual julgaremos 30 feitos, além dos 41 finalizados virtualmente na segunda-feira. Cumprimento o desembargador Glauber Rego, o doutor Ricardo Tinoco, bem assim o doutor Carlos Sérgio, quinto procurador de justiça, aqui como representante do Ministério Público. E desde logo, sendo a última sessão de Sua Excelência, desde logo eu agradeço a efetiva contribuição. De igual forma, cumprimento toda a assistência na presença assistência presente e também virtualmente, da pessoa do doutor advogado Antônio Carlos. Bem assim, os estudantes de Direito do oitavo período do UNP, Esté Moraes Xavier, Esté, por favor, e Mariana Fonseca Damásio. Sejam bem-vindas. Estendo meus cumprimentos à senhora Tayane Marques Bezerra, auxiliar judiciária, lotada na seção de apoio à Câmara Criminal, na Secretaria Judiciária, em nome de quem cumprimento todos os demais serventuários e colaboradores que estão nos assistindo nesta hora, e em particular os policiais militares, subtenente Torres e sargento Edmilson, que estão a garantir a segurança de todos nós. Muito obrigado aos senhores. Na ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Eu aprovo, desembargador Glauber. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Expediente, senhora Ana Cláudia. Não há, excelência. Não há expediente. Indicações e propostas. Inicialmente, a presidência propõe um voto de congratulações ao autor do artigo publicado na Repórter, Verdade por Correspondência, Verdade que se desvela e Verdade consensual. Como situar a verdade real enquanto pressuposto para o julgamento justo. Deixei por último o nome desse escritor, na verdade, doutor Ricardo Tinoco. Não tive acesso ainda, mas já tomei conhecimento que é um artigo que merece ser lido, não só por aqueles que praticam o direito, que exercitam no dia a dia, mas em razão da própria temática que se resume em questão da verdade. Muito importante para o ser humano, para todos nós. Minhas congratulações ao doutor Ricardo Tinoco. Desembargador Glauber, aprova. Também, senhor presidente. Me associo aí à proposição formulada por Vossa Excelência. Aprovado. Depois eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Pois não. Tá, okay? Em segundo momento, voto congratulações à eleição da doutora Welma Maria Ferreira Menezes na Academia Mossoroense de Letras, a AMOL, que ocupará a cadeira 15, que tem como patrono Joaquim Ribeiro Freire e primeiro ocupante, Dalva Estela Nogueira Freire. Em votação, a proposição. Aprovo, senhor presidente. Também aprovo, senhor presidente. Aprovada a unanimidade. Ainda indicações e proposições, passa a palavra ao desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, não sei se Vossa Excelência já destacou o natalício do colega, desembargador Vivaldo. Foi na última sessão. Na sessão passada, mas não tenho nenhuma proposição, a não ser ratificar as que já foram formuladas por Vossa Excelência. Pois não, excelência. Doutor Ricardo Tinoco. Não, senhor presidente, só fazer uso da palavra para agradecer a referência a essa modestíssima contribuição que eu tentei fazer à revista do nosso tribunal e ficar à disposição de Vossa Excelência, assim como agradecer também ao desembargador Glauber ter ratificado a proposição e dizer que fico sempre à disposição para debater um tema que me parece de fato ser importante para o exercício da atividade jurisdicional do Estado. Muito obrigado. Nós que agradecemos e parabenizamos Vossa Excelência. Com a palavra, doutor Carlos Sérgio, quinto procurador de Justiça. Bom dia a todos. Desde já, Excelência, agradecer a atenção dos integrantes desta Egrégia Câmara Criminal, os servidores, né, também aqui. E também parabenizar o doutor Ricardo Tinoco, né, pela publicação do artigo. E vou ler, viu, doutor Ricardo? Ainda não foi possível, mas vou ler.
Foi isso. Muito obrigado, Excelência. O primo, né, doutor Barcelos? Então é de primo para primo. Então, nota 10, né? Bom, conferência e leitura de acordo eu não tenho, de Bardou Glauber. Também não, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também não, senhor presidente. Passamos à ordem jurisdicional com os feitos, com pedidos de sustentações orais e demais apresentados em mesa na ordem regimental. O primeiro será o 30 da pauta da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, habeas corpus 081, 1263, 61, 2023, impetrante do doutor Antônio Carlos Dantas Silva, paciente RN de OJ. Em mesa, excelência. Em mesa, senhor presidente. Doutor Ricardo pode ocupar a tribuna e doutor Antônio Carlos, desculpe. Você dispõe a partir de agora de 10 minutos, excelência. Obrigado pela palavra, excelência. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Criminal, desembargador Saraiva Sobrinho, ao qual eu cumprimento também os demais. Salve também o procurador de justiça. Obrigado. Saúde também um procurador de justiça aqui presente. Excelência, trata-se. Obrigado. Excelência, trata-se de um habeas corpus que tem como fundamentação a ilegalidade do decreto preventivo proferido pela autoridade coautora. Em base em que? Na ausência de fundamentação sobre a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, como também pela desproporcionalidade da custódia preventiva. No presente caso, há medidas cautelares, como bem indicou a defesa, que são suficientes para a proteção do bem jurídico sobre ameaça e de forma bem menos gravosa, excelência. Destaco, excelência, aqui como muito importante que o habeas corpus é um remédio constitucional que visa corrigir a ilegalidade e não, jamais, em hipótese alguma, covalidar, acrescentar fundamentação. Então, se o juiz, aquele que decretou a preventiva, deixou de fundamentar adequadamente, esta decisão é nula. Essa decisão é indubitavelmente nula. Isso aí é claro, evidente por todos nós. Então, excelência, eu farei um breve resumo dos fatos. O paciente foi preso em flagrante delito pelo crime de importunação sexual, porque quando ali ele estava exercendo a sua atividade laboral de motorista de aplicativo, começou a ter conversas de cunho mais íntimo com a vítima. E aí, a partir desse momento, ele tentou a beijar, depois houve um desencontro ali, um dizendo que estava dando em cima, outro não, e a partir do momento que chegaram no posto de gasolina na cidade de Mossoró, a vítima saiu do carro, chamou o policial que estava presente no posto e esse decretou a prisão em flagrante. Na audiência de custódias, excelência, o que aconteceu? O juiz entendeu que não seria caso de prisão preventiva e aplicou a ele medidas cautelares diversas da prisão. Dentre essas medidas, excelência, foi a da suspensão do cadastro das plataformas de transporte, ou seja, o BlaBlaCar, que era o aplicativo de corrida utilizado. Excelência, com o tempo, o paciente descumpriu essa medida cautelar. E aí o que foi entendido? O Ministério Público pugnou pela prisão preventiva por ele descumprir essa medida cautelar. E aí, subsidiariamente, caso o juiz não entendesse ali que não seria caso de prisão preventiva por esse descumprimento, que aplicasse a suspensão da CNH como medida cautelar. E essa, indicada pela defesa, é suficiente para o caso. A fundamentação, excelência, que é onde existe a base desse habeas corpus, é em base em que quando foi falar sobre a inaplicabilidade da medida cautelar, o juiz proferiu a fundamentação da seguinte maneira: demonstrada inópia das medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva insurge, ou seja, somente esse momento que o juiz falou da inaplicabilidade das medidas cautelares. E aí, excelência, a defesa, insatisfeita, protocolou um pedido de revogação de prisão preventiva e este
fundamentou revertendo os fundamentos da decisão anterior. Ou seja, ficou totalmente incoerente. As duas decisões, não existe fundamentação sobre a inaplicabilidade das medidas cautelares. E aí, o que é fundamento? O nosso código diz o que é fundamento. Artigo 315, parágrafo 2º, e ficou evidente que ficou conceitos jurídicos indeterminados, invocou motivos que prestaram a justificar qualquer outra decisão, como também não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo. Excelência, o descumprimento de medida cautelar é no último caso que deve ser aplicado a prisão preventiva. Essa defesa aqui, quando protocolou o pedido de revogação e quando impetrou esse habeas corpus, indicou qual é o risco sofrido a dirigir para fim de exercício de atividade econômica. E qual é a cautelar indicada? Suspensão da CNH. Impossibilita que o paciente não venha fazer qualquer outro cadastro no aplicativo. Qual a relação dessa cautelar com o crime? A cautelar visa diretamente impedir que o paciente venha utilizar do aplicativo conforme foi a conduta por ele praticada. E aí eu ressalto aqui, Excelência, que o réu, o paciente, ele é primário, ele tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. E aí eu destaco um trecho de um voto proferido por essa Câmara da seguinte maneira, abre aspas. Por um lado, entender pela manutenção da segregação de um paciente nessas condições primários, sem conexões aparentes à criminalidade, sobretudo diante da pública e notória situação da unidade prisional do país, isoladas pelas molésticas facções criminosas que, não raro, encontram-se nesse ambiente em espaço a cooptar integrantes, configuraria não apenas violação ao princípio da legalidade, de última ratio, da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, mas também um verdadeiro desserviço à sociedade. Fecha aspas. Habeas corpus com relator Glauber Rego. Então, deste modo, Excelência, essa defesa pública que seja concedida a ordem, revoga a prisão preventiva, aplica a medida cautelar de suspensão da CNH, que é suficiente para o risco, pela proteção do bem jurídico ali sobre a ameaça. Muito obrigado pela palavra, Excelência. A presidência agradece a Vossa Excelência e devolve a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, primeiramente parabenizar o advogado pela sustentação oral, indo direto ao ponto, para que nós não fiquemos aqui a debater questões que não se centram na parte mais relevante do caso. Eu quero ressaltar, consoante encontra-se lançado aqui nas informações prestadas pela autoridade coatora, que essa medida de suspensão da CNH, aqui repetidas vezes mencionada na tribuna, foi substituída por pedido do próprio paciente, que alegou que necessitava se deslocar no veículo para cumprir tarefas de auxílio a seus pais idosos. Outro ponto que merece realce é o fato de que o descumprimento da cautelaridade se deu em menos de 15 dias. Em menos de 15 dias, conforme também está aqui registrado, quando o juiz assim se pronuncia. Nada obstante, a medida menos gravosa, a suspensão de cadastro nos aplicativos de mobilidade urbana, foi descumprida de forma contumaz pelo paciente, tendo sido decretada no dia 11 de maio de 23 e consta dos documentos que comprovam o descumprimento desde 23 de maio do mesmo ano, ou seja, menos de 15 dias, o paciente já estava novamente realizando corridas por aplicativos em evidente descumprimento da ordem. Então, senhor presidente, ainda que eu em tese concorde que a prisão deva ser, em última ratio, a medida extrema a ser adotada, quero crer que o juiz, no particular, bem andou em compreender que esse descumprimento contumaz e ainda o fato de que a medida tinha sido inicialmente solicitada pelo próprio paciente, denota um comportamento que leva a risco, a considerável risco, à ordem pública. Sendo esse, me parece, o motivo mais veemente para que se reconheça a possibilidade da manutenção da custódia. Portanto, com base nesses fundamentos, eu estou conhecendo, não é, do HC impetrado, mas denegando a ordem nos termos do voto já disponibilizado a Vossa Excelência. Pois não, Excelência. Eu também
faço minha razão de Vossa Excelência e já tinha manifestado originalmente no sentido de conhecer e denegar a ordem de Bardô Glauber Rego. Também, senhor presidente, no mesmo sentido. Então, ordem conhecida e denegada à unanimidade. Muito obrigado. Agradeço. O segundo é a apelação criminal número 5 da pauta, da minha relatoria, a apelação criminal 010-1210-45-2017, apelante Adivaldo Dantas de Araújo Lima, advogada doutora Rebeca Câmara Alves. O feito está em mesa. Doutora Rebeca, dispõe a partir de agora de até 15 minutos. Obrigada, Excelência. É um prazer mais uma vez estar aqui na Câmara Criminal. Cumprimento aos desembargadores presentes, ao representante do Ministério Público, aos servidores que nos auxiliam aqui na pessoa do colega docente Sanderson Menezes, meu companheiro aí de trincheira na docência, aos colegas advogados aqui presentes. Vou escolher como representante o Dr. Carlos Pinto, meu ex-aluno querido, que está aí na trincheira da Advocacia Criminal, iniciando. E hoje o objeto da minha apelação diz respeito a uma possibilidade de configuração de bis in idem. O caso em concreto diz respeito à apresentação de uma CNH falsa, reconhecidamente falsa. Esse não é um fato discutível na ação penal, até porque o apelante é réu confesso da conduta de uso de documento falso, que aconteceu em 2 momentos diversos e gerou 2 ações penais, quando deveria ter gerado apenas uma. O primeiro momento da apresentação da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação falsa, por parte do senhor Adevaldo, aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017, na cidade de Mossoró. Porém, naquela ocasião, não foi percebida a falsidade, tanto que não houve a atuação imediata da persecução penal estatal. Apenas 30 dias depois, e são exatos 30 dias, ficando dentro do balizador temporal marcado da jurisprudência do STJ, na cidade de Nísia Floresta, ou seja, em 22/3/2017, o senhor Adevaldo, mais uma vez, apresenta à polícia a mesma habilitação falsa. O processo de Nísia correu mais rápido do que o de Mossoró. E o processo de Nísia, que é a ação 0100-691-50-2017, inclusive já está sentenciado. Já está com a sentença transitada em julgada. Percebam, excelências, que o mesmo documento foi apresentado em 2 momentos no prazo de 30 dias. Como eu disse, a confissão aconteceu nos 2 feitos, porém, a conduta é a mesma. O nosso ordenamento jurídico, ele veda, por uma questão de segurança jurídica e adequação da aplicação da lei penal, a possibilidade da pessoa ser punida duplamente pela mesma conduta. No caso concreto, não se fabricou um segundo documento para ser apresentado na segunda vez. Tratava-se do mesmo documento, repito. Então, a sentença de primeiro grau deste feito fere o princípio do no bis in idem, ou seja, trazendo a possibilidade de dupla punição com a mesma origem, a mesma conduta criminosa. Alternativamente, em sede de apelação, essa defesa trouxe o argumento do crime continuado. E o STJ traz esse marco temporal de 30 dias para a configuração da continuidade delitiva nos termos do artigo 71 do Código Penal. No caso concreto, eu não vou nem discutir a possibilidade de extensão do prazo de 30 dias, que é uma discussão jurídica cabível, porque eu estou exatamente dentro do prazo de 30 dias. Então, os pedidos dessa defesa são, inicialmente, o reconhecimento do bis in idem, trazendo a absolvição, e, alternativamente, o reconhecimento do crime continuado. Nesses termos, pede deferimento. A presidência agradece a Vossa Excelência e, enquanto relator, encaminhou o voto pelo conhecimento e desprovimento da apelação, uma argumentativa bem resumida na emenda desta feita.
Penal e Processual Penal, PECRIM, uso de documento falso, artigo 304 do CP. Alegativa de bis in idem. Fatos comprovadamente praticados em contexto diverso. Tese impróspera. Plexo pela incidência da continuidade deletiva, não preenchimento do requisito do artigo 77 do diploma repressor, condições de lugar e modos operando, decido mantido, conhecimento e desprovimento. Estou observando que houve uma votação unânime, o desembargador Glauber mantém, Ratifico o voto, senhor presidente. doutor Ricardo Tinoco. Também ratifico. Sim. Então, o recurso conhecido e desprovido de unanimidade. Muito obrigado, excelência, pela presença. O terceiro é o número 11 da pauta, da relatoria do doutor Ricardo e também Ricardo Tinoco. Apelação criminal 011, 078, 193, 2019. Apelante Matheus Pereira da Silva, advogado doutor Arthur Ricardo Roque Celestino de Souza. Em mesa, excelência. Em mesmo. Doutor Arthur Ricardo Roque está nos ouvindo, nos assistindo? Doutor Arthur Ricardo Roque Celestino de Souza está inscrito para a sustentação por videoconferência. Está nos ouvindo? Doutor Arthur Ricardo se retirou. Não se encontram, passamos ao argumento do desembargador Ricardo Tinoco tem a palavra. Pois não, senhor presidente, eu vou me limitar a fazer a leitura da ementa. Penal e processual penal, sentença condenatória, tribunal do júri, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal. Pretensa anulação do deciso do Conselho de Sentença que condenou o réu sob a alegação de ser manifestamente contrário à prova dos autos. Impossibilidade. Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das versões amparadas pelo cotejo probatório colhido no processo. Recurso conhecido e desprovido. Em suma, senhor presidente, esse é o resumo da fundamentação contida no voto. Enquanto o revisor acompanha Vossa Excelência, consulto do desembargador Glauber Rego. Também, senhor presidente. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. O quarto é a apelação criminal 011 5109 42 2014 da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco. Apelante Alessandro Moreno Moreira. Advogado Dr. Alfredo Manuel Basto Costa. Em mesa, excelência. Em mesa. Dr. Alfredo está nos ouvindo? Perfeitamente. Está ouvindo bem, excelência? Pois, Estou ouvindo. o feito está em mesa, Vossa Excelência dispõe a partir de agora de até 15 minutos, excelência. Bom, inicio cumprimentando os excelentíssimos senhores desembargadores, componentes desta Senhor egrégia presidente, Câmara me Criminal. permita. Eu estou aqui, se Vossa Excelência me permitir, eu estou reconhecendo a extinção da punibilidade. Dando provimento, né? Então, talvez o patrono do apelante não tenha interesse em fazer o uso da sustentação. Doutor advogado entendeu? Perfeito, entendi perfeitamente, excelência. Dispensa a sustentação. Pronto, vamos achar unânime, tá bom? Agradecemos a presença de Vossa Excelência. Muito obrigado, bom trabalho. Então, recurso conhecido e provido à unanimidade. O quinto. Ana. O quinto é habeas corpus 081-2064-74-2003 da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, impetrante Breno Asser Pacheco Pereira de Paula, paciente João Felipe de Souza Pegado. O feito está em mesa. Doutor Breno Asser Pacheco Pereira está nos ouvindo? Perfeitamente, excelência. Pois não, excelência. O feito está em mesa. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos, excelência. Muito obrigado. Inicialmente, o cumprimento aos componentes da Câmara, na pessoa do excelentíssimo presidente, né, os demais desembargadores, ao honroso membro do Ministério Público, os servidores de Justiça e aos colegas que se encontram presentes virtualmente e presencialmente aí na Câmara. Inclusive, lamento não estar presencialmente, eu prefiro participar das sessões em sustentação oral presencialmente, mas, lamentavelmente, tem uma audiência também virtual que um horário muito curto. Bem, passando à análise da demanda,
O paciente em questão foi detido no último dia 19 de setembro, através de uma identificação de pacote suspeito por parte dos Correios. Fizeram a comunicação à Polícia Federal, que montou uma campana e, neste dia, efetivaram a prisão em flagrante do paciente com 25 pontos de uma droga. O laudo preliminar aponta várias drogas sintéticas, mas o resultado foi positivo nesse sentido. Aparentemente, pelas circunstâncias, se denota a substância de LSD, 25 pontos, nesse primeiro momento. Em busca no veículo e pessoal, acharam mais 1.495 pontos no veículo e 95 na carteira do paciente. Pois bem, por ocasião da audiência de custódia, a douta julgadora entendeu por bem converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o argumento de que o mesmo aparentemente era dado à mercancia de entorpecentes e, como segundo argumento, para acautelar a paz social, garantia da ordem pública, achou por bem manter o encarceramento da detenção cautelar do paciente. Bom, a postulação de liberdade do paciente ela resta fincada em dois aspectos. O primeiro deles, sobre a situação de o mesmo ser dado à mercancia, as circunstâncias fáticas, nesse momento, já permitem uma avaliação de que esse argumento não possui subsistência. E o fato de o paciente haver sido detido indo buscar essas substâncias entorpecentes nos Correios mostra efetivamente que o mesmo não tem qualquer domínio ou experiência, por assim dizer, se é que se pode dizer dessa forma, experiência nesse tipo de prática, pois foi buscar a encomenda desses entorpecentes na própria agência de Correios, né? Eu fiz questão de anexar a mídia contendo o depoimento do paciente por ocasião da audiência de custódia, para que se possa aferir efetivamente que não é uma pessoa que denote o que a julgadora, com devido respeito, consignou em sua decisão. Sobre as condições, o segundo ponto resta fincado sobre as condições do paciente. Eu sei que, obviamente, sempre se baseia que as condições do paciente de trabalho, de moradia, são elementos sempre suscitados, mas nesse sentido, né, nesta situação especificamente, o relato de que o paciente possui uma profissão bem definida, tem endereço certo, não é um mero esforço retórico. Efetivamente, é perfeitamente possível se constatar que ele, de fato, tem residência, é psicólogo, certo? Possui uma clínica, tem o seu labor. Então, o que nós vindicamos aqui nesse habeas corpus é que, ainda que sob condições, em razão da custódia, da detenção cautelar do mesmo ser uma exceção à regra, o que nós indicamos é que, ainda que sob condições, o mesmo seja posto em liberdade. É o que se pede. Agradeço a atenção de todos. Pois não, doutor Breno, nós agradecemos a Vossa Excelência. Enquanto relator, desejo que eu encaminhe o voto pelo conhecimento e denegação da ordem, com a seguinte emenda. Constitucional e Processo Penal, habeas corpus, tráfico de drogas interestadual, artigo 33, combinado com 45 da Lei 11.343, de 2016. Preventiva arrimada à garantia da ordem pública e aplicabilidade da lei. Necessidade da custódia caracterizada a partir da gravidade concreta do delito e modus operandi. Vultosa quantidade de entorpecente, no caso 1.614 micropontos de LSD.
referências pessoais inaptas per si a obstar o cárcere ad custodium e permitir sua alternância em medidas diversas. Constrangimento ilegal não evidenciado, ordem conhecida e denegada. Pelas anotações, os demais colegas estão nos acompanhando, o vereador Glauber mantém. Mantenha, senhor presidente. Uma quantidade bastante significativa aí de drogas. Pois não. O Doutor modus Ricardo operandi também me parece bastante... Realmente. Doutor Ricardo. Eu ratifico também. Então, ordem conhecida e denegada à unanimidade. A presidência gostaria de registrar a presença em nossa assistência do doutor Felipe Cortez. Seja sempre bem-vindo, excelência, nesta casa. O sexto é o sétimo da pauta, também da minha relatoria. É a apelação criminal 0100 49449, apelante ABF, advogado Francisco Assis da Silveira Silva. O feito está em mesa, consulta o advogado se está nos assistindo. Doutor Francisco Assis da Silveira Silva. Não está presente. Então, encaminhei o voto pelo conhecimento desse provimento e permitiria não fazer a leitura, porque bem dada a objetividade, no qual já fui acompanhado pelos demais colegas. Bardou Glauber. Acompanho, senhor presidente. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. O sétimo é a apelação criminal 0101-254-83-2017, apelante Ministério Público, apelado Manel Pereira da Silva Neto, advogado Francisco de Assis da Silveira Silva. Também pediu sustentação, mas não está presente, o mesmo advogado. O vereador Glauber tem a palavra, enquanto relator. Processo em mesa, senhor presidente. Tem sustentação? Não, o advogado é o mesmo, o processo anterior não compareceu. Então, eu estou negando provimento ao apelo, senhor presidente. Voto aí disponibilizado. O Ricardo. Estou acompanhando, senhor presidente. Eu também, então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. O seguinte é o número 6 da pauta, da minha relatoria, apelação criminal 080, 1149, 46, 2021. Apelante CAB, advogado Vilênio Moura Jacome. O processo está em mesa, o doutor Vilênio está nos ouvindo? Vivênio. Vivênio, né? É. Estou sim, excelência. Pois não, doutor Vilênio, o processo está em mesa. Eu sou o relator. É uma apelação criminal. O apelante é CAB. Estou vendo, baixa o som de Vossa Excelência, por favor. Está vendo o eco. É algum equipamento é algum equipamento que você não tem ligado à parte aí, uma caixa de som, alguma coisa? Pois não. Então o feito está em mesa, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Melhorou agora, excelência? Melhorou bastante. Vossa Excelência tem 15 minutos. Excelente senhor desembargador, presidente e relator Saraiva Sobrinho, excelente senhor desembargador Glauber Rego, excelente senhor desembargador, está substituindo hoje o desembargador? Não é o desembargador Gilson, não é isso? Prossiga, excelência. Doutor Ricardo Tinoco, do gabinete Desembargador Gilson. Desembargador Ricardo Tinoco, desculpa, eu estava na audiência agora na comarca de Upanema. Excelente senhor representante do Ministério Público, demais presentes, serventuário da Justiça, estudantes, colegas advogados que se façam presentes. Trata-se de apelação criminal, conforme já descrito por Vossa Excelência, em que o acusado ele foi condenado a pena de 17 anos e 4 meses de reclusão. Nesse momento processual do recurso, foi quando entrou esta defesa nestes autos, entende que não restou comprovada a prática do crime. Não vou citar o nome por ser processo em segredo de justiça, senhor desembargador. Não há uma testemunha sequer fora do seio familiar, né, das supostas vítimas que afirme ter presenciado os fatos em comento, ou qualquer outro meio de prova que venha corroborar as palavras das supostas vítimas.
Não há alguém sequer que tenha desconfiado que essas supostas vítimas tenham ao menos mudado de comportamento, cujo efeito ele é natural, né, para esse tipo de delito. Da mesma forma, não existem outros elementos que possam confirmar essa acusação, como gravação de mensagem celular, muito comum hoje em dia, testemunho ocular, filmagem, absolutamente nada, Excelência. A sustentação oral também ela faz referência à ausência de outros elementos, como eu venho falando, que venham a corroborar as palavras das supostas vítimas, com todo respeito às supostas vítimas, mas entende a defesa que é necessário, é fundamental, um outro elemento, uma segunda possível prova, para que venha referendar, confirmar aquilo exposto. A jurisprudência é pacífica, no sentido de a palavra da vítima acompanhada dos demais elementos que a corroboram, ela é suficiente para um decreto condenatório. Porém, como no caso dos autos, tudo que se tem além da palavra são depoimentos desconexos de familiares. O acusado, desde o início, ele nega, né, a participação nesse fato, nega a autoria, não apenas verbalmente, mas ele apresentou em juízo fatos que corroboram a sua fala, Excelência. Aí eu apresento vasta jurisprudência, requerendo também no tópico 3 a necessária desclassificação para o crime de importunação sexual, caso vossas excelências entendam por um decreto condenatório. Na audiência não foi verificada qualquer gravidade na conduta do réu, ausência de ato extremo, enfim, além disso que já exposto, tratando também do princípio da proporcionalidade. Ao introduzir no Código Penal o crime de importunação, ele buscou atender a esse princípio. Ela é vista como um avanço legislativo, a importunação, apresenta uma pena intermediária entre o delito e uma contravenção. Não é isso? Não seria justo, como no caso em concreto, manter uma pena tão exagerada para uma conduta não praticada de forma violenta, sem ameaça, e, sobretudo, tendo a vítima resistido, sendo um réu primário, um homem trabalhador. Por isso que, alternativamente, vem pedir a desclassificação também para o 215A. Da mesma forma, vem pedir a reforma da utilização do concurso material e o que seja atendido, caso Vossa Excelência entenda por uma condenação, que seja determinado o crime continuado, seja reconhecido o crime continuado, Excelência. Nesse sentido, indo agora para os pedidos, vem requerer de Vossa Excelência a absolvição do acusado, em atenção ao princípio da eventualidade, caso não seja esse o entendimento, desclassificação para o crime de importunação, que seja reconhecido o crime continuado com exclusão do concurso material, que caso entenda pelo crime continuado, que aplique a fração de aumento no patamar mínimo, tá bom? Porque não tem como saber ao certo as vezes que acontecerem. E o direito de recorrer em liberdade. Pede deferimento. Pois não, agradecemos a participação de Vossa Excelência enquanto relator. Encaminho o voto pelo conhecimento e desprovimento. E a emenda tem o seguinte teor: penal e processual penal, API-CRIM, estupro de vulnerável, artigo 217A, combinado com o artigo 71 duas vezes, e 69 do Código Penal. Édito punitivo, pleito absolutório / desclassificatório. Materialidade e autoria delineada quanto SATS, relevância da palavra da ofendida, oitivas testemunhais harmônica com as demais provas, violência presumida perpetrada contra menor de 14 anos, tese impróspera. Decóto do concurso material, delitos autônomos perpetrados contra as vítimas distintas, impossibilidade. Súplica para recorrer em liberdade, benesse já concedida pelo juiz da Cor, deciso mantido, conhecimento e desprovimento. Barra do Glauber. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Agradecemos a Vossa Excelência, doutor Vivênio. Ficou a mesma pena? Mesma pena. Certo. O seguinte, obrigado. Os dois próximos sou eu também. Então. Perfeitamente. É a apelação criminal número 1001-09-34-2019. Apelante Gilmar Bezerra da Silva. Apelante Salatiel Soares Pereira, defendido por Vossa Excelência. Relatores Bardou Glauber. Em mesa, Excelência. Em mesa, senhor presidente. Doutor Vivendo está defendendo o Salatiel. Salatiel. Eu estou dando provimento parcial, doutor Vivendo, aqui, reduzindo a pena que na origem foi fixada em 8 anos e 2 meses, se não estou enganado,
Eu estou reduzindo para 4 anos e 6 meses de reclusão e, no caso dele, o regime fechado mantido em razão de circunstâncias negativas que permanecem aqui no voto. Pois não, doutor Vivênio. Qual foi a pena? Desculpa, fez um 4 barulho anos aqui. e 6 meses de reclusão. Quanto? 4 e 6 meses. Eu estou reconhecendo a continuidade delitiva. E ficou o regime fechado, Fechado. foi? Isso. Satisfeito, excelência? Certo, pode passar para o próximo, excelência. Então você não vai fazer sustentação nesse, não é isso? Eu acompanho. Nesse não, Pois no não. próximo processo. Doutor Ricardo Noco também acompanha. Também. Então, recurso conhecido e provido parcialmente nos termos do voto do relator. O seguinte também, doutor Vivênio como advogado, apelante, é o número 21 da relatoria do doutor Ricardo Noco. 0800-742-72-2022, apelante Francisco Augusto Ferreira de Paiva. Apelado Ministério Público. É em mesa, excelência? É mesmo. O feito está em mesa, doutor Vivênio, você dispõe de até 15 minutos a partir deste momento. Obrigado, excelência. Excelente senhor desembargador Saraiva Sobrinho, excelente senhor desembargador Glauber Rego, excelente senhor desembargador Ricardo Tinoco, ilustríssimo representante do Ministério Público, demais presentes nessa sessão da Câmara Criminal. Neste processo em específico, excelência, temos um feito em que o juiz proferiu sentença condenatória, acatando o entendimento ministerial, condenando o recorrente à pena definitiva de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, né? A defesa vem tratar nesse momento da ausência de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, destacando que a droga apreendida não apresenta nenhum elemento relacionado ao tráfico de drogas, mas sim relacionado ao uso, motivo esse suficiente para afastar desde já a acusação de traficância, além de fatos outros que serão agora expostos. Em audiência, o acusado Francisco Augusto ele assumiu categoricamente ser usuário de drogas, acrescentando que a droga apreendida seria utilizada para o período de festas, que tradicionalmente acontece em Caraúbas, de 10 a 20 de janeiro, excelências, como todos sabem aqui na cidade. A prisão se deu, inclusive, no dia 11 de janeiro, um dia após ter iniciado a tradicional festa de São Sebastião aqui de Caraúbas. De acordo com o laudo de exame químico toxicológico do ID 100, 52, 54, 63, a quantidade de droga apreendida foi ínfima, 0,38 gramas de cocaína, excelências, que fique bem claro isso. Cocaína utilizada tipicamente por usuários, como no caso dos autos, seria utilizado em conjunto até com outros amigos, conforme foi relatado em audiência. O valor apreendido, conforme bem esclarecido pela testemunha Gabriela da Silva Gomes, faz parte de um total ainda maior que esta entregou a Francisco Augusto para ele comprar uma moto usada para a Gabriela. Foi tudo mencionado nos autos. Os motivos que levaram Gabriela a confiar a Francisco Augusto a resolver tal situação foram bem explanados em audiência, foram confirmados pelo Francisco Augusto. Tratava-se de uma compra, uma negociação de uma motocicleta. Francisco Augusto explicou a utilização da balança de precisão, certo? Explicou também, deixou bem claro, está contido nos autos, no que diz respeito à maquineta do cartão. Foi mencionado na audiência que os móveis deixados dentro da casa, após ter a genitora dele se mudado para a zona rural, os potes de fermento em pó eram utilizados pela genitora, à época que morava na casa, assim como os demais produtos. Não há nenhum depoimento ou qualquer flagrante de que a droga seria utilizada para o tráfico. O único depoimento de alguém informando que comprava droga a Augusto não existe nesse processo. Além de uma possível fotografia, uma imagem, uma ligação telefônica, enfim, um áudio envolvendo negociação de entorpecente. Nada disso, excelências, foi encontrado nestes autos. Para que se configure o delito de tráfico de drogas, é necessária a comprovação de que a substância apreendida com o acusado tenha por finalidade a traficância, o que não ocorreu. Em não sendo demonstrada essa destinação específica, não se conseguirá comprovar jamais o crime imputado ao réu, ônus que caberia à acusação. Desde já vem requerer a sua absolvição pela acusação de tráfico de drogas, pela condenação por tráfico de drogas, e a necessária desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da mesma lei, 0,38 gramas,
a droga seria para uso, conforme foi informado pelo próprio réu nestes autos. Também, atenção ao princípio da eventualidade, vem requerer a desclassificação para o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.333, conhecida por tráfico privilegiado, termos em que pede deferimento. Agradecemos, Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu parabenizo o advogado pela sustentação realizada, mas indiretamente ao ponto, verifico que a primeira tese defensiva diz respeito à alegação de negativa de autoria, com a qual pretende obter também provimento desclassificatório do crime de tráfico para o de uso. Eu, na parte que interessa, para não me alongar desnecessariamente, eu destaco que essa referência feita, inclusive, repetidas vezes da tribuna, de que o quantitativo da droga apreendida era ínfimo, deve ser cotejado com demais elementos de cognição advindos da instrução processual. E aqui, na parte específica do voto, eu saliento que também se viu, por ocasião da apreensão, a presença de dinheiro fracionado, balança de precisão, sacolas plásticas e frascos de pó royal, que são elementos indicativos de prática de traficância, né? Que são normalmente, regularmente utilizados para o exercício de atividades que dizem respeito ao tráfico, sobretudo ao mercadejo, né? A prática comercial. Mais que isso, há também referências advindas da instrução da presença de fluxo de pessoas entrando e saindo da casa, onde se deu o ato de força praticado pela autoridade policial, como também há referências de informações oriundas do colaborador de que o apelante é um dos principais vendedores de drogas da cidade. Também, em parte específica, que converge para essa conclusão a respeito da autoria, eu digo que constam ainda dos autos denúncias anônimas, ainda que se faça o sopesamento dessas denúncias em menor grau, mas elas também convergem, relatando que o apelante, conhecido como, abre aspas, Augusto Pombeta, fecha aspas, utilizaria um carro tipo Celta, aqui identificado, para se abastecer e repassar os entorpecentes para as cidades vizinhas. Veículo que, inclusive, foi encontrado na residência do apelante. Então, Excelência, como se vê, presidente Bardo Glauber, a verdade que se desvela da instrução, portanto, que está completamente fora de qualquer atribuição de sentido partida desse relator, é simplesmente aquilo que se consegue extrair de uma forma absolutamente natural, é a de que a autoria está realmente incidindo sobre a pessoa do apelante. E com relação ao segundo pleito, alusivo ao parágrafo 4º do artigo 33, que também tem por pretensão a desclassificação, eu digo aqui no voto, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, que o réu possui condenação transitada em julgado por fato anterior à data descrita na denúncia, configurando assim a reincidência, de tal sorte que esse benefício, oriundo da aplicação do 33, parágrafo 4, não se torna possível, tendo em vista que não há o preenchimento de requisitos que autorizem a sua aplicação. Portanto, eu estou com base nesses fundamentos, conhecendo do apelo interposto, mas desprovendo-o na sua totalidade. É como voto. Também acompanho Vossa Excelência e consulto o Bardo Glauber Rego. Não divisto, presidente. Então, recurso constituído desprovido de unanimidade. Doutor Vivênio, muito obrigado pela presença. Passamos agora aos processos com vista, parecer oral, destacados, pauta anterior e extra pauta. O seguinte é o número 1, apelação criminal 232/52 de 2012, apelante José André de Souza, representante da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, apelado do Ministério Público. Vista de Bardo Saraiva em 10/10. Após o voto do relator, conhecendo e dando provimento ao apego, do voto revisou provendo em parte pelo vídeos autos de Bardo Saraiva. Já apresentei o voto, encaminhei inclusive ao relator de Bardo Glauber, que tem a palavra, Excelência. Senhor presidente, essa questão aqui, a gente, na sessão passada, eu estava dando provimento, reconhecendo a prescrição de um dos crimes, e no outro eu estava afastando as duas circunstâncias judiciais
que no voto apresentado pelo Dr. Ricardo estavam sendo mantidas. Vossa Excelência traz um voto visto em que Só reconheço um. reconhece uma delas, que é as consequências, como negativa. E eu refletindo, senhor presidente, inclusive aquilo que disse na sessão passada, não de forma expressa no voto, mas de forma oral, de que não havia nos autos uma demonstração cabal de que tivesse a vítima essas consequências que extrapolavam o tipo penal, tipo um tratamento psicológico, algo nesse sentido. E o STJ, nas duas turmas que tratam da matéria, quinta e sexta, de fato eles não, como traz Vossa Excelência em seu voto, eles não exigem essa comprovação de um laudo pericial a respeito. Eles se conformam com a comprovação por meio dos depoimentos que são prestados e de que ali deixe demonstrado esse abalo emocional. E aqui um exemplo, tem um HC, eu não sei se o que faz referência a Vossa Excelência, mas no 801.789, em Santa Catarina, ministro Antônio Saldanha Palheiro, quando diz que a questão do desempenho escolar, que passou a necessitar de tratamento psicológico, que isso aí seria, esses relatos seriam suficientes para configurar a negativação das consequências do crime, desta circunstância judicial. Eu também vejo aqui um outro, senhor presidente, aqui na relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, também agora dia 20 de setembro de 2023, quando diz Sua Excelência que a referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento íncito ao tipo penal em comento. A avaliação negativa do resultado da ação do agente, portanto, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. E Vossa Excelência, no seu voto, faz um destaque bem pertinente à alegação de depressão, né, que a vítima foi aí ao período posterior ao cometimento do ilícito penal, esse relato dessa depressão. E, senhor presidente, eu vou me acostar ao voto vista de Vossa Excelência, inclusive já disponibilizei com este ajuste, mantendo a neutra aquela outra que já havia formulado no voto anteriormente formulado, e agora modificando esta circunstância para manter como negativa, e com isso a pena final do apelante ela resta em 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. É o meu voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu também fiz uma reflexão após o voto vista lançado por Vossa Excelência, e de fato, na esteira do que o desembargador Glauber já antecipou, eu revi a posição que inicialmente havia adotado com referência às circunstâncias, compreendendo que de fato o que subsiste é apenas a majorante das consequências. Eu não irei tecer maiores considerações no específico, porque me parece que tudo que o desembargador Glauber já colocou com muita propriedade apresenta com exatidão aquilo que me pareceu ser aplicável ao caso depois, como já dito, da leitura que fiz do voto vista de Vossa Excelência. Portanto, entendendo que realmente não há, no caso concreto, elementos que subsidiem uma majoração a partir das circunstâncias do crime em si, dada, salvo engano, como o desembargador Glauber salientou, a elementariedade, né, o caráter elementar dessa prática que é inerente ao tipo penal, eu vou considerá-la neutra também, e também compreendo que a fixação da pena
no quantitativo já indicado pelo desembargador Glauber, representa a proporcionalidade necessária para a atribuição da reprimenda. E, portanto, eu também vou acompanhar no mesmo sentido, já inclusive tendo lançado aqui no painel de votação. Pois não, excelência. Então, recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade de votos. Vai ser só ajustarem aí os dois, se acostando ao relator. Ainda está com a divergência parcial aí. O painel está ainda... Mas o provimento é parcial, né? Provimento parcial. Veja aqui, não. Também, mas é porque vocês estavam divergindo. O azul está sinalizando a divergência parcial. Alterar a votação. Nesse 2? No 1. Sim, no 1. No 1. Já mudou aí? Acompanha. É no 1. Já tem, o meu já corrigi. Ok. Só o Ricardo precisa corrigir. Posso prosseguir, excelência? O seguinte é o número 2 da pauta, agravo em execução penal 081-0205. Agravante João Paulo da Silva, advogado Júlio César Medeiros, agravado Ministério Público. Esse não mesmo, senhor presidente. Não mesmo, né? Eu pedi vista e não mesmo. Então, não mesmo. Bom, passamos os seguintes. Os feitos que têm pedido de sustentação oral. Eu não tenho nenhum pedido nesse sentido. E... Senhor presidente, tem para discussão o terceiro, que é na relatoria de Vossa Excelência aí, o recurso interdistrito, Vossa Excelência tirou. O terceiro. Que é aquela questão da NPP aí. O terceiro, excelência, eu estou mantendo o conhecimento e provimento do recurso e a argumentativa acrescida foi só o seguinte, excelência. Por fim, malgrado a importância do debate inaugurado em sessão pelo desembargador Glauber Rego, acerca do último julgamento levado a efeito pela segunda turma do STF, e alusiva ao termo ad quem da propositiva do acordo, cumpre esclarecer que a dialética em comento passa ao largo desse debate, porquanto, e como acima delineado, o cerne da discussão se acha restrita à viabilidade de homologação da NPP na hipótese de não recolhimento de ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelos ofendidos, e não as questões de ordem preclusiva, no caso temporal. Ok, excelência? Então, só fiz esse acréscimo, mantendo aí. Vossa Excelência tem a palavra. Doutor Ricardo, na sequência, não vai pedir vista não desse danado, porque aquele voto que eu fiz referência é do plenário lá do STF, né? Não, eu compreendi, desembargador, e assim, fiquei realmente bastante impressionado com o fato de que houve essa mudança interpretativa, mas como o desembargador Saraiva colocou, me parece que a questão em foco não está propriamente relacionada ao marco temporal da aplicação da NPP, e sim especificamente em relação à proposta, a possibilidade da proposta, né? Superior a 30 Foi mil por isso que eu entendi que deveria realmente acompanhá-lo, mas fico realmente aberto ao debate, porque ele é muito importante. Não, então vamos deixar a questão em aberto, eu também vou acompanhar a Vossa Excelência. Pronto. Mas a questão fica em aberto. Exatamente. Mas, aquele não é da segunda turma, não, é do plenário do STF. Do plenário. Pois não, então proclamo o recurso conhecido e provido à unanimidade, ok? Qual o outro quarto? Também da minha relatoria. Agravo de execução penal 081-2944-2023. Agravante Jorge Ailson de Oliveira Costa. Através do advogado Alexandre Souza Cassiano dos Santos, agravado Ministério Público. Aqui eu estou provendo o recurso e estou mantendo o voto, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Não, eu estou acompanhando Vossa Excelência aqui, a questão da detração que está sendo feita e o regime semiaberto. Perfeito, doutor Ricardo. Eu também acompanhando integralmente, compreendendo que quando se faz a detração, há uma alteração do quantitativo penal. No caso específico, justifica perfeitamente essa mudança de regime. Acompanho inteiramente. Então, recurso conhecido provido à unanimidade. Os feitos com pedido de sustentação oral. Como eu disse, eu não tenho nenhum parecer oral, desculpa. Mantenho meus votos. Bardo Glauco, com relação aos meus votos, tem alguma divergência? Ou alguma... Senhor presidente, tem a discussão aí, está em aberta a votação, é o 22.
22. É. Mas não é da minha Que tá- relatoria, não. É da sua relatoria. Da relatoria de Vossa Excelência. O 22 é a questão do indulto, que está tendo voto divergente aqui na. O doutor Ricardo tem mantido as decisões lá da execução penal. Vossa Excelência tem Conhecimento e provimento. dado provimento. E eu venho com uma sugestão diferente aí. É pedido lá o indulto e o doutor Henrique diz que é inconstitucional o decreto, né? Nesse caso, acho que foi o doutor Vieira. Doutor Vieira ou doutor Henrique, não me recordo. E aí não atende a pretensão formulada. E aí vem o agravo, e aí doutor Ricardo estava, eu acho que tem 2 processos do doutor Ricardo já passaram aqui, negando provimento ao agravo. E Vossa Excelência já entende que não há vício de constitucionalidade e atende a pretensão do agravante. Na minha visão, eu acho que eu concordo com Vossa Excelência no sentido de que não há inconstitucionalidade, até porque o Supremo já disse a respeito em um julgamento. Eu tenho aqui no momento o voto, não em ADI, mas em um julgamento específico. Não sei se Vossa Excelência faz referência no seu voto desse julgamento lá no plenário. Mas aí a questão de conceder ou não o indulto, eu entendo que seria supressão de instância. Quer dizer que é constitucional e devolver para que lá seja analisado essa possibilidade de se atender ao pedido aí formulado. Não sei se fui claro aí a respeito. Porque, veja bem, Excelência, o juiz negou, não é isso? Negou, mas negou por conta. Ele entende que é inconstitucional o decreto. Para a Câmara entender que era inconstitucional, teria que levar para plenário. Para entender que era inconstitucional. Exatamente, como passou aqui, indevidamente. Mas eu estou entendendo que é constitucional e estou já concedendo diretamente. Eu concordo com você que é voltar, constitucional. Mas aí quando a gente. Se ele não analisou o pedido. Ele negou, Excelência. Mas ele negou dizendo que o decreto é inconstitucional. Nós estaríamos ganhando tempo, quem pode mais, pode menos. Voltar para que o exame isso aí. Tem uma opinião formada, sim, a respeito, claro, que é sempre aberta a discussão, mas me parece que quando o juiz assim o fez no controle difuso, no caso concreto. E nesse sentido, eu penso que a Câmara, limitada ao objeto do recurso, que é um agravo, pode simplesmente ratificar ou não a posição do juiz de primeiro grau. Por isso que eu me mantive nesse sentido, sabe, presidente? Mas não teria reserva de plenário, doutor Ricardo? Se a matéria tivesse um alcance... É que eu penso que é no caso concreto, né? Não, eu estou dizendo para reconhecer a inconstitucionalidade. Não, mas no voto do doutor Ricardo não, ele reconhece. eu posso esclarecer melhor. Eu estou dizendo que o indulto não é devido, então eu não estou, em princípio, quanto ao pedido do recurso, pedido formulado no recurso, eu não estou concluindo pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas estou adotando a inconstitucionalidade como fundamento. Em outras palavras, eu não estou declarando a inconstitucionalidade, não, porque se fosse declarar, eu concordo. Se fosse com caráter de declarar a inconstitucionalidade, teríamos que usar a reserva de plenário. Eu não estou finalizando o voto, deixando claro, no sentido de declarar a inconstitucionalidade. Quem declarou como fundamento foi o juiz de primeiro grau. Eu estou simplesmente dizendo que o indulto não é devido e estou adotando a mesma fundamentação que o juiz adotou. Tanto é verdade que eu faço um modelo de voto aqui per relacionem. Eu simplesmente me limito a citar as razões com as quais o juiz fundamentou esse entendimento. Eu não estou no desfecho do voto, posso até fazer a leitura, porque realmente há essa peculiaridade, eu entendo a preocupação do senador Glauber. Eu digo aqui no final. Portanto, não há falar na reforma da decisão, pois o que o magistrado tomou por base foram os princípios constitucionais e não representou qualquer eloquência ou deficiência expositiva, sustentando-se por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, em consonância com o parecer da 5ª Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao plano integral de execução, mantendo a decisão recorrida. Em outras palavras, estou dizendo que o indulto, nesse sentido, não deve ser concedido. É por isso que eu não entendi que essa Câmara, esse órgão fracionário, estaria, com base nesse entendimento, declarando a inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade é tida apenas como um fundamento adotado pelo juiz de primeiro grau, com o qual eu concordo, inclusive, né? Porque me parece, e vou direto ao ponto, me parece que a autoridade maior da União,
presidente da República não poderia fazer uso do indulto para extinguir punibilidade de ninguém, se inserindo na condição de legislador positivo. Mas essa discussão, como eu disse, tem sido adotada nos fundamentos do juízo de primeira instância. E eu estou simplesmente me limitando a manter a decisão sem declarar formalmente a inconstitucionalidade. É por isso que eu voto assim, indeferindo o indulto. Senhor presidente, eu em todas as venhas, eu vou discordar do doutor Ricardo no sentido de que, ao ratificar o reconhecimento da inconstitucionalidade declarada lá em controle difuso lá do magistrado de primeiro grau, necessariamente haveria a necessidade de submeter ao plenário da Corte por conta da reserva de plenário. No entanto, essa discussão, até porque, doutor Ricardo, esse é o único fundamento. Se constitucional o decreto, os requisitos lá, não há nenhum apontamento de que ele não atenda. Eu imaginei essa questão da supressão de instância, mas também não vou fazer carrado de batalha aqui, não vou sustentar, considerando o que traz aí o desembargador Saraiva na questão da efetividade aqui na prestação judicional, até porque são muitos os agravos. Então eu vou acompanhar e dar provimento ao agravo, pedindo venha aí a divergência. Proclamo recurso conhecido e provido. E só para a gente ficar atento, porque tem muitos agravos aí nesse... Por maioria, anotada a divergência do doutor Ricardo de novo. Então, todos os meus, a partir de agora, então não tem mais nenhum destaque não, né, desembargador Glauber? Não, tenho não, mas eu vou procurar aqui, se eu achar... Tá certo. Então, os meus demais feitos, né, proclamados nos termos do que foi proposto no acordo. Da relatoria do desembargador Glauber Rega, eu não tenho nenhum destaque a fazer, Vossa Excelência mantém, e o doutor Ricardo Tinoco como vota. Também sem nenhum destaque a fazer. Pois não. Com relação aos de Vossa Excelência, eu também não tenho nenhum destaque a fazer, desembargador Glauber. Senhor presidente, na relatoria do doutor Ricardo, tem um 23 aí que tem a minha suspeição anotada. Está adiado, realmente já está anotado aqui, Excelência. O demais... Não tem mais nenhum. Então, não havendo mais nenhum feito em mesa, eu quero agradecer a Deus pelo desenvoltura do trabalho do dia de hoje e comunicar a todos que a nossa próxima sessão ocorrerá no dia 26 de outubro, quinta-feira, no horário regimental. Pois não? Então, muito obrigado a todos. E dou por encerrado os trabalhos.